Mas quando chegou na hora do culto, na hora de cultuar, Abel mostrou que ele era boa semente. E Caim mostrou que ele era semente do diabo, que ele era semente joio, que foi semeada no meio do trigo. Porque dali partia de uma maneira determinada tudo isso que nós enfrentamos sob circunstâncias inevitáveis. Estava falando com o irmão Joaquim Rodrigues. Olha, na verdade, ao analisar diversos problemas, ver pessoas sendo tomadas por um sentimentalismo terrível, que ninguém pode ajudá-las mais. Então eu disse, quer saber de uma coisa? Na verdade, nós todos estamos no mesmo hospital para pestilentes. Nós estamos na mesma enfermaria. E às vezes tem um doente que está melhorzinho, então quer ajudar o outro que está pior. É isso que está acontecendo. Mas estamos todos na mesma enfermaria, no mesmo hospital, para pestilentos. E o que vai distinguir no fim é aquilo que distinguiu no princípio. Nós estamos no fim do Éden satânico. O pecado dominou e floresceu, deu seus frutos. Tudo que o homem pode saborear através do sexo, da boca, do dinheiro, do corpo, da tecnologia, já foi saboreado. Já chegou no seu apogeu, no seu ápice. E tem, sem dúvida alguma, as irmãs, os irmãos podem anotar isso. Sem dúvida alguma. O que aconteceu no fim, no princípio, acontece no fim. O que distinguiu lá no princípio, que fez a separação entre Abel e Caim, o que identificou qual foi o exame do fator RH, o exame de sangue que foi feito lá no Éden, para saber quem era ou não filho de Adão. O exame está ali, exatamente na hora do culto. Por isso que você tem que ter cuidado, é com o culto que você dedica a Deus. O quanto devemos a esse profeta de Deus. O exame, você pega Gênesis, espera aí, nasceu, tá certo, eu admito que um desses aí não é filho de Adão. Mas qual é o exame que vamos fazer? Vamos saber então fazer o DNA de Abel e Caim para saber qual dos dois é filho de Adão e qual dos dois não é. Então Deus esperou, espera um pouquinho. Eles vão me cultuar. Adão abraçava Caim, carinhava Caim, quem sabe fazia cócegas em Caim. Abraçava Abel, brincava com Abel, com os dois, e foi crescendo. Ele não sabia realmente que Caim não era seu filho. Mas quando chegou na hora do culto, a coisa não pôde ficar junta mais. Ali está o DNA. Exatamente como o profeta de Deus foi revelado. É isso, irmão Leite, que não nos deixa
desanimar, entregarmos os pontos e sumirmos. Tem dia que a gente dá vontade de sumir, desaparecer. Mudar de identidade. Não é verdade? Mas é exatamente isso aí é que faz a diferença. Foi a revelação que fez a diferença em toda a Bíblia Sagrada. Foi. Foi a predestinação, foi a eleição, foi a origem daquilo. A semente é a origem. Na hora do culto, o DNA de Deus bateu lá. Pam! Caim, filho do maligno. Abel, filho de Adão. Criação original. Um ofereceu culto bonito, florido. Inclusive é o pai da alta música. Parado ali, oferecendo aquele sacrifício tão lindo. E veja só o quanto Caim tinha, de fato, consciência de culto. Quem que disse para Caim que Deus não havia recebido o seu sacrifício, o seu culto? Quem que falou? Foi Deus. Chegou Caim, eu não aceitei seu sacrifício. Quem foi que disse para ele? Agora Abel vai lá, apanha um cordeirinho e diz o profeta, lá estava aquele quadro mais horrendo que se podia observar, se ver, num lugar onde não matava-se nada. Não se matava nada. Mas por que Abel fez a mesma coisa que Deus fez? O Caim não viu que quando ele não sabia, seus pais não contaram para ele, eles não viram seus pais vestidos de peles, de cordeiro, e o que significava aquilo? Naturalmente eles tinham o seu culto doméstico. Eles conversavam, eles ensinavam, eles dialogavam, e papai isso, e aquilo, outro. Ele não sabia que quando Deus veio, que seus pais desobedeceram, Deus matou um cordeiro, mas no entanto Abel, foi lá e fez a mesma coisa que Deus fez. Caim fez a mesma coisa que a serpente fez. Enquanto Abel fez a mesma coisa que Deus fez. Isso me arrepia. E exatamente na hora em que define a semente. É o culto.